ao mesmo tempo ele apaga, não aquela parte da história, mas apaga aquela ligação com Portugal. Naquele momento, os laços que unem Portugal e Moçambique se tornam mais tênues. Não tem mais aquela ligação tão forte, tão opressora quanto antes. E nesse momento em que ele apaga, né, como por um passe de mágica, a cadeia vai se dissolvendo. Esse símbolo da repressão vai se apagando, para que outra história possa ser escrita, que outro símbolo seja erguido no lugar daquela cadeia da PIDE, né? E é esse cego que tem esse poder da visão, uma visão que vai além daquilo que está palpável, daquilo que é o óbvio, que vai ter esse poder. E aí eu cito para vocês a fala do Andaré, né, ao apagar essa cadeia. Ele diz que, embora muitos proclamassem muitos mundos novos em nome do povo, nada mudaria, senão a cor da pele dos poderosos. A panela da miséria continuaria no mesmo lume, só a tampa mudaria, né? Ele tem essa consciência de que algo foi transformado, de que algo foi modificado, mas que ainda não é a vitória final. Esse 25 ainda precisa ser construído, mas não vai ser mais construído sob a tutela de Portugal. Vai ser construído agora, né, sob os mandos de uma nação independente, de uma nação que se constrói com as próprias forças, com os próprios braços. O 25 do Minha Couto, né, como um livro escrito no pós-independência, passado já alguns anos desse processo, passado já a guerra civil em Moçambique, traz a euforia da vitória, a celebração, mas também uma preocupação em relação ao futuro, né? Até que ponto essas vitórias, esses fatos históricos, se constituem como verdade para a vida dessas pessoas. E aí a ficção entra, né, nesse cenário como uma apresentação de novas abordagens, de novos paradigmas, novos pontos de vista, para que a gente possa estudar não só a Revolução dos Cravos, mas o 25 de junho, de uma outra forma. Não só vendo a questão do poder, mas vendo a questão principalmente do povo, do negro moçambicano, que embora tenha passado pela luta de libertação, pelo processo de independência, pela guerra civil, ainda tem muito a conquistar, porque os barracos de telhados de zinco ainda são uma realidade presente. Não é uma visão lá muito otimista, mas é uma visão que a gente precisa ter desse processo todo. Senão a gente fica só celebrando como mais um feriado, né, e não para pensar nas implicações dessa história toda. Eu acho que com isso a literatura nos ajuda e muito a refletir sobre esses processos históricos. Bem? Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite do Guilherme, fazer das palavras da Renata as minhas palavras, quanto à iniciativa da organização de eventos dessa natureza. Vocês estão de parabéns. Eu sou de uma instituição privada, a Uniswan, e já há pelo menos 5 anos tenho conseguido trabalhar as literaturas africanas nessa casa, na Uniswan. Tenho aqui hoje 2 alunos do meu projeto de iniciação científica, Literaturas Africanas, Memória e Existência Cultural, Marileia e João. E, de fato, os escritores africanos contemporâneos, eles não são os primeiros a articular essa questão da literatura e da história. Muitos outros escritores fizeram isso, né? Tolstói, Euclides da Cunha, né? E tantos outros. A questão é que a maneira que esses
autores angolanos articulam a literatura e a história, e que é até uma tendência da literatura contemporânea que eu acho assim, bem interessante. Porque, de certa maneira, há um questionamento da literatura ao historiográfico. E os mecanismos utilizados para isso, algumas vezes são os artifícios da paródia, da desconstrução através de elementos que nos dizem, né, do fantástico, do maravilhoso, de elementos místicos, e esses elementos acabam se estruturando e desconstruindo dados assim da historiografia, que está lá registrada, não é isso? E que a gente aprende na escola, a história escrita, né, grafada, mas a literatura tem essa capacidade de questionar esse histórico. Ao questionar o histórico grafado, de certa maneira, a literatura também retorna ao passado e dialoga com essas fontes do passado. Eu vou falar para vocês de 3 romances do Pepe Tela: o Mayombe, o romance Iaca e a Geração da Utopia. São 3 romances que vão na história questionar e trazer questões muito importantes. Eu vou ler também, porque como a Tereza, eu me perco assim com uma facilidade grande. Escrito em 1971, o romance Mayombe narra as experiências guerrilheiras em uma das frentes do MPLA, localizada na floresta de mesmo nome, Mayombe. A partir da leitura, tem-se uma noção dos embates armados entre os guerrilheiros e o exército colonial português no período que antecedeu a independência, e ainda um preâmbulo das contradições e divergências políticas daquele grupo armado, suas fraquezas, incertezas e medos. Em Mayombe, os guerrilheiros são seres humanos e não puramente heróis, destemidos e imbatíveis, como normalmente a historiografia os descreve. Pode-se dizer que os 3 romances, Mayombe, Iaca e a Geração da Utopia, falam da luta guerrilheira que marcou de maneira indelével a história angolana, sendo que cada um a enfatiza de uma determinada maneira, sob uma determinada ótica. Em Mayombe, a experiência da guerrilha e suas ações são a matéria romanesca por excelência. A história se passa na base do MPLA e os personagens são guerrilheiros, ao passo que em Iaca, a luta armada é narrada nas 2 primeiras partes da obra, o sexo 1961 e as pernas 1971. E se configura como a culminância do processo de resistência ao colonizador, já que Pepe Tela, ao longo da obra, traz para o romance as várias lutas de resistência à dominação colonial. Em A Geração da Utopia, a luta guerrilheira é enfocada nas 2 primeiras partes do livro e sustenta argumentativamente a ideia de que o pendor revolucionário da geração de estudantes que participou da guerrilha era impulsionado ideologicamente pelo desejo de liberdade e justiça social. Justiça social que não se concretizou no plano da ação em sua plenitude após a independência e implantação do Estado Nacional angolano. Daí lemos a personagem Sábio como herói desalentado, pois ele prefere o isolamento e a embriaguez em vez de se render às negociadas e falcatruas de seus pais. Literatura e história é flagrante nessas 3 obras de Pepe Tela. Em Iaca, verifica-se o modo pelo qual a nação angolana se constitui. Nascida do embate anticolonial e não da luta contra o feudalismo, como os Estados-nação da Europa, onde a burguesia foi o principal agente de construção nacional, a nação angolana, tal como hoje se apresenta, começou a se delinear com mais nitidez seus contornos territoriais a partir do final do século passado, quando exatamente se inicia no plano ficcional a trajetória da família sem medo em Angola.